Moraes está abusando e destruindo o Brasil. A decisão do Moraes, que agora mandou a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão na casa da fonte de um jornalista, uniu contra ele grandes organismos nacionais e até internacionais. Foram pra cima do Alexandre de Moraes, dizendo que ele abusou da liberdade de imprensa, que ele foi pra cima de uma fonte jornalística, que isso é demais. Saíram debaixo da cama e vão fazer alguma coisa para dar fim ao inquérito das fake news. Estados Unidos avaliam operações terrestres contra traficantes na América Latina. É isso mesmo. Os estados planejam iniciar operações militares terrestres contra narcotraficantes na América Latina, informou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Falando diretamente de um centro de treinamento na selva localizado no Panamá, Hegseth afirmou que as operações devem seguir o modelo dos ataques realizados pelas forças americanas contra embarcações acusadas de transporte de drogas para tráfico no Oceano Pacífico. O secretário afirmou que Washington trabalha com países como o Equador, Colômbia e outros países parceiros para realizar as operações em terra contra as organizações designadas como terroristas. Segundo Hegseth, os narcotraficantes que ameaçam os americanos serão alvos assim como o Estado Islâmico e o Al-Qaeda. A Colômbia, agora comandada por Abelardo de la Espriella, autorizou a atuação do exército americano em solo colombiano, inclusive na fronteira com o Brasil, situação que preocupa o governo brasileiro do petista Lula. Edson Fachin se insurge contra Moraes. É isso mesmo. Edson Fachin, atual presidente do STF, acaba de subir o tom na corte. Ao prestar solidariedade a Flávio Dino, o ministro afirmou que investigação deve preservar a liberdade de imprensa e o sigilo de fonte, alvo de decisão de Alexandre de Moraes. A manifestação indica que decisão de Moraes para investigar jornalista deve ser levada ao plenário do STF. Todos os jornalistas, toda a imprensa escrita, todas as televisões nos últimos dias foram pra cima do Alexandre de Moraes, dizendo que ele abusou da liberdade de imprensa, que ele foi pra cima de uma fonte jornalística do Luiz Pablo e que isso é demais. Mas será que a imprensa acordou? Será que os jornalistas finalmente saíram debaixo da cama e vão fazer alguma coisa? Não. E eu vou te mostrar que não. Eu vou te mostrar por que não. Em primeiro lugar, todos os editoriais, como eu mencionei, Folha, Estadão, etc., nos últimos dias, relataram que o Moraes passou do ponto. Só que, ao contarem que ele passou do ponto, eles também puxaram o saco do Moraes. Eu vou te dar um exemplo prático de como isso foi feito. Aliás, eu disse, todos os jornalistas foram para cima do Moraes, todos, menos, claro, a Daniela Lima. Daniela Lima continua defendendo o Moraes, mesmo depois de tudo que aconteceu, e ainda chamou o Luiz Pablo de blogueiro, que é uma forma bastante recorrente de se atacar o jornalista que não é você. Bom, o fato é que o próprio Estadão, quando defendeu que o Moraes estava abusando da liberdade, e o editorial do Estadão diz o ataque de Moraes à liberdade de imprensa, no próprio editorial, no primeiro parágrafo, ele diz: Alexandre de Moraes, sempre tão zeloso quando se trata de proteger a democracia. Ô Estadão, você tá onde? Você tá vivendo em Marte? Não é possível. E aí o próprio Estadão, nesse mesmo editorial, ao final diz: rogamos ao presidente do STF. Peraí, Estadão, ninguém roga a não ser a Deus. Você vai rogar ao presidente do STF, ao Fachin? Eu acho que nem a esposa do Fachin roga alguma coisa a ele. Ninguém espera nada do Fachin. Bom, o fato é que ele diz: rogamos ao presidente Edson Fachin que faça o que estiver a seu alcance para dar fim ao inquérito das fake news. Poxa, e os ursinhos carinhosos vão também pular junto desse editorial e fazer o mundo ficar feliz e cor-de-rosa. Diz ainda: se um dia o inquérito serviu ao país como resposta ao maior ataque contra a democracia brasileira na nova república,
Eu já paro aí. Para mim já deu. Hoje, diz o editorial, é a marreta com a qual Moraes golpeia os mesmos princípios democráticos que diz defender. O Moraes nunca defendeu princípios democráticos nenhum, e nem vocês, e nem a imprensa. O que o Moraes defendeu foi um projeto de poder. E o que vocês fizeram foi defender junto o projeto de poder enquanto era contra os bolsonaristas. Enquanto o cachorro estava mordendo o vizinho que vocês não gostavam, que eram os bolsonaristas e que eram as redes sociais das quais vocês entendiam que estavam rivalizando. As redes sociais estão dando mais audiência que a imprensa. Vamos rivalizar com ela. Os bolsonaristas são um perigo, porque eles podem ocupar o poder. Vamos rivalizar com eles. Enquanto o Moraes estava indo para cima dessa turma, vocês apoiaram e aplaudiram. Não tem princípio democrático, não tem golpe, não tem nada. O que o Moraes fez foi levar adiante um projeto de poder que vocês apoiaram até o momento em que lhes foi útil a marreta do Moraes. Agora que a marreta do Moraes volta na cabeça de vocês, meus caros, aguentem. Essa marreta é de vocês. Quem turbinou essa marreta foi a própria imprensa que agora está tendo a marreta na cabeça. Eu sempre disse que a censura é um bumerangue que volta na cabeça de quem o lançou. Alexandre de Moraes é detonado por todo mundo. Veja aqui comigo as críticas, mas mais do que isso, saboreie as críticas, porque esse vídeo ele vai fazer uma espécie de catarse em você. Você vai soltar suas emoções, você vai se ver representado nas críticas ao Moraes. E eu tô falando de algo raro, porque é crítica da grande imprensa e de grandes organismos nacionais e até internacionais. É raríssimo o que aconteceu ontem. A última vez que eu lembro disso acontecer foi quando Alexandre de Moraes ele censurou a revista Cruzoé lá atrás, em 2019. A decisão do Moraes, que agora mandou a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão na casa da fonte de um jornalista, uniu contra ele gente que não concorda em mais nada fora disso. Jornal que me atacou a vida inteira, ONG de combate à corrupção, entidade internacional e ex-ministro do Supremo. Todo mundo unido em uma só voz. Moraes está abusando e destruindo o Brasil. Eu vou te mostrar agora essas críticas e pode deixar fluir aí o seu sentimento. Pode extravasar, pode desabafar, pode soltar frase, palavra enquanto você vê isso, enquanto você assiste esse vídeo, pode comemorar. Fica comigo até o final que isso aqui, gente, tá bom demais. Vamos começar aqui pelo editorial do Estadão de hoje, que se chama O Ataque de Moraes à Liberdade de Imprensa. E veja aqui uma frase do que o Estadão coloca. Essa cumplicidade corporativa, na qual um ministro guarda as costas do outro com o poder da toga, lembra menos a prática e uma praxis do Tribunal Constitucional e mais os arranjos internos de organizações privadas. A crítica do Estadão aqui é que ali não parece mais um tribunal, parece um clube que protege os próprios sócios. Como a gente tinha lá o clube das empreiteiras que praticava corrupção, que era um cartel, tá aí, um clube. E o editorial chama o inquérito das fake news, que já dura mais de 7 anos, de marreta com a qual Moraes golpeia os princípios que ele diz defender. Marreta. Agora olha comigo a Folha de São Paulo. Editorial de ontem, a mesma Folha que já criticou a rodo a Lava Jato, com o título Supremo afronta a liberdade de imprensa. E aí veja esse trechinho aqui. Os ministros do STF sabem muito bem disso, mas resolveram colocar o corporativismo acima da Constituição que eles têm por função institucional proteger. Veja como a Folha bate na mesma tecla jurídica. O investigado ele não tem foro privilegiado. O foro da suposta vítima do jornalista, que seria o Dino hipoteticamente, essa vítima ela não leva o caso para o Supremo, porque não existe foro privilegiado de vítima. Aquilo, gente, tinha que estar em primeira instância, lá no Maranhão. E aí veio a Transparência Internacional. E olha aqui o título. Transparência Internacional fala de blindagem e escalada autoritária do STF após busca contra a fonte do jornalista. E olha aqui esse trechinho. Os poderes excepcionais autoconcedidos do STF há muito deixaram de ter como alvo conspiradores reais. Passaram a servir sistematicamente a blindagem de ministros contra o escrutínio público e contra investigações. A retaliação contra whistleblowers, como aconteceu com o Talhaferro, você lembra? E por vezes até a vendetas, vinganças pessoais. Está se sentindo representado como eu? Com alguém dizendo, alguém com uma força na sua voz, dizendo que o Supremo ele está blindando os ministros? Está blindando contra investigações? Está retalhando quem denuncia os seus abusos? E está se vingando das pessoas?
E de fora do país também veio aí a Sociedade Interamericana da Imprensa, que ela fala em violação de tratados internacionais. A presidente aí da entidade, da Comissão da Liberdade de Imprensa dessa entidade, a Marta Ramos, ela resumiu desta forma aqui, ó. Ela afirmou que permitir que equipamentos de um jornalista sejam utilizados para identificar suas fontes estabelece um precedente grave de graves repercussões para toda a imprensa. Então veja, a gente está falando aqui da Sociedade Interamericana, de um organismo internacional. E aí não parou aí. A Associação Nacional dos Jornais, junto com outras duas associações que são as maiores do ramo, a ABERT e a ANER, soltaram juntas em uma nota dizendo que a decisão que quebra o sigilo de fonte, ela não tem amparo constitucional nenhum. Então as três maiores entidades da imprensa do país juntas, gente, sinta isso, contra uma decisão do Moraes. Mas a frase mais dura veio ainda de dentro da própria casa, de dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Voltou a circular ontem uma entrevista do ministro Marco Aurélio Mello, ex-presidente do Supremo, dada ao Estadão em julho do ano passado, sobre a atuação do Moraes. E eu vou colocar aqui gigante na tela, porque isso aqui é gigante. Dá uma olhadinha aí comigo, deixa eu localizar aqui. Tá aqui, ó. Não se coaduna com o Estado democrático de direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando nós vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar. Então vejam, todo o Supremo, toda a imprensa, todo mundo se volta para o regime militar, sempre dizendo que foi uma ditadura, foi algo errado, houve abusos. E olha o que o Marco Aurélio diz. A gente não viveu o que está vivendo agora, nem no regime militar. Um homem que passou quase 30 anos sentado na cadeira do Supremo, dizendo que nem a ditadura, nem nela, se fazia o que se faz hoje. E tem um detalhe que pouca gente está falando. O Raimundo Cotrim, que foi apontado como fonte do jornalista que denunciou Dino, ele já estava em prisão domiciliar desde julho por uma decisão do próprio ministro Flávio Dino em uma outra investigação. Então o ministro que se diz vítima da reportagem, ele já tinha mandado prender o sujeito apontado como fonte dela. Todo mundo já concorda com o diagnóstico. E mesmo assim, nada acontece com ele. Sabe por quê? Porque quem processa e julga ministro do Supremo por crime de responsabilidade é o Senado Federal. Lá os pedidos chegam e apodrecem na gaveta. A gente se sente representado quando a gente vê vozes novas acordando para o grande problema, ainda bem, atrasados, mas que bom que acordaram. Mas a gente não consegue fazer o que é justiça. A gente não consegue frear os abusos. A gente tem gritos legítimos que nos representam, a gente grita, a gente olha e fala até que enfim, bem feito, o Moraes está sofrendo agora crítica pelos seus abusos de um amplo espectro da sociedade, praticamente todo mundo se unindo, dizendo é abuso, menos o Supremo, corporativista se protegendo, como vocês viram os jornais falar, mas olha, eu tenho a proposta pronta para a gente acabar com isso, não só para a gente criticar, mas para acabar com isso. A gente tem prazo obrigatório para o Senado deliberar com uma proposta nossa para o Senado. Falta chegar lá. Hoje a coluna da Bela Megali traz a informação de que 3 ministros do STF estão indo para cima do André Mendonça. Tudo isso por conta da rixa havida entre o André Mendonça e a cúpula da Polícia Federal. A gente já trouxe essa informação aqui em outros vídeos do canal, que o Mendonça começou a desconfiar que a cúpula da Polícia Federal estaria vazando informações para o gabinete do Lula sobre as investigações do INSS que atingiam o filho do presidente, o Lulinha. Isso fez com que o Mendonça tomasse uma série de providências contra a Polícia Federal para controlá-la, e a Polícia Federal não gostou nada e saiu por aí batendo no Mendonça. Bom, num primeiro momento os ministros socorreram o Mendonça, não porque eles gostam do Mendonça, mas porque eles não gostam é que a Polícia Federal vá para cima de um deles. É mais ou menos como se dissesse assim: do Mendonça cuidaremos nós. A ala podre do STF é que pretende deixar o Mendonça isolado e fazer com que ele não chegue aonde ele quer, que é botar na cadeia todo mundo do caso do INSS e do caso Master. Mas agora há 3 ministros do STF, segundo a Bela Megali, que estão indo para cima do Mendonça. Isso sinaliza que o jogo virou. Eles estavam defendendo o Mendonça porque eles mesmos, ministros do STF, da ala podre, queriam fazer com que o Mendonça fosse um problema deles e não da Polícia Federal. Se agora eles estão indo para
cima do Mendonça. A gente sabe muito bem quem são esses 3 ministros. Provavelmente aqui a gente está falando de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes e de Dino e Zanin, talvez também. Esses ministros, se eles agora estão indo para cima do Mendonça, é porque a crise entre Polícia Federal e Mendonça não se resolveu e eles talvez embarquem na crise para desestabilizar o Mendonça. Ou seja, se eles não conseguiram tirar da equação a Polícia Federal e dizer nós mesmos resolvemos o Mendonça, talvez eles embarquem na crise com a Polícia Federal e digam vamos todos nós desgastar juntos o Mendonça. É essa a questão, é isso que está por trás. O Mendonça, seja dentro do STF, seja fora do STF, está tentando ser desgastado por todo mundo contra o Mendonça. Ninguém quer que ele chegue à conclusão devida sobre o INSS e sobre o caso Master. O caso Master é porque atinge os colegas dele, ministros da mesma ala podre que eu acabo de mencionar. E o caso do INSS, ninguém quer porque o INSS chega dentro do gabinete do Lula, no Lulinha, como a gente viu, até mesmo o chefe de gabinete do Lula está envolvido nas questões referentes ao Lulinha, a Roberta Luxinger e o careca do INSS. Ou seja, todo mundo está interessado no Mendonça não chegar a lugar nenhum. Isso, meus caros, me parece ser um perigo novo e um perigo importante. Se o Mendonça for desgastado de tal maneira que ele não consiga fazer as investigações, temos 2 soluções pela frente. Ou o Mendonça vai embora, vai chegar e falar assim, quer saber, isso aqui não é sério, e caia fora, e tomara que isso não aconteça. Ou eles, se o Mendonça tentar pressionar e seguir sozinho, talvez eles falem, olha, Mendonça, é melhor você sair do que você ficar, porque ficando não vai ser bom para você. Não será a primeira vez. Lembrem-se pela história do STF e vocês verão que não será a primeira vez que isso terá acontecido. Não é bom esse sinal. O Mendonça precisa ser protegido pela imprensa, por nós todos, porque o STF, a Polícia Federal, está todo mundo de olho nele. Dia 16 de agosto, domingo, 7 da noite, eu vou fazer uma live, porque as eleições começaram e agora todo domingo eu vou fazer uma live com vocês com um resumão da semana, como se fosse um programa de TV. Veja aí no comentário fixado mais detalhes sobre isso e reserve na sua agenda. Deixa também o seu comentário, se inscreve no canal e tamo junto. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.